Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. E hoje abrimos oficialmente os episódios de 2026 com um tema que é ao mesmo tempo necessário, inspirador e profundamente atual: ser mulher na advocacia. Ao longo das últimas décadas, a presença feminina na profissão cresceu de forma expressiva. Hoje, somos muitas nas salas de aula, nos escritórios, nos tribunais e também nos espaços institucionais. Mas esse caminho foi e continua sendo marcado por desafios, construção de autoridade e muitas vezes pela necessidade de ocupar espaços que historicamente não estavam reservados para as mulheres. E para falar sobre esse tema, recebemos hoje uma convidada que representa liderança, experiência e compromisso com a advocacia feminina. Está conosco a doutora Herta, advogada há mais de 20 anos, conselheira federal da OAB, vice-presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada, presidente estadual da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina e presidente da UNAA Sul. Uma trajetória que traduz exatamente o que vamos discutir hoje: impacto, coragem e construção de espaços. Doutora Herta, seja muito bem-vinda ao ESAcast. Muito obrigada, a oportunidade, sempre muito bem-vinda. Primeiro, parabenizar a ESA por esse espaço maravilhoso, também a doutora pela condução dos trabalhos, que está aqui nesse trabalho voluntário que é tão importante dentro da nossa instituição. É uma alegria muito grande poder contribuir de alguma forma dentro do sistema OAB e aqui nesse espaço, então, falando um pouquinho sobre o que a gente combinou, sobre o que vai ser o tema da entrevista nesse mês, que é um mês importante, que é o mês da mulher, o mês mundialmente comemorado, o mês que a gente traz a reflexão aí, a importância das mulheres nos espaços de poder, dentre outros. Perfeito. Para quem não conhece a doutora Herta, vamos começar lá do comecinho. Me conta um pouquinho, Herta, da tua trajetória na advocacia. O que te fez escolher o direito? O que te fez vir para essa área que, na minha opinião, é tão desafiadora para nós mulheres? Bom, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque todos nós temos histórias de vida, coisas boas, coisas ruins, experiências que nos marcam. E eu tenho uma história de vida muito peculiar, que não vem ao caso aqui denominar, mas que fez com que o direito fosse algo que eu buscasse como propósito de vida. Então, antes mesmo de fazer direito, eu já caminhava, onde eu trabalhava, sempre com uma veia voltada para o direito. Trabalhei em empresas com setores de terceirização e lá eu falava sobre direito do trabalho e eu nem conhecia direito do trabalho. Então, muito interessante isso, porque quando você faz aquilo que você gosta, isso não se torna um trabalho, se torna um prazer, né? Um propósito de vida. E aí, durante aí a minha caminhada de estudo, pré-vestibular e tal, aqueles momentos que a gente não sabe, a maioria não sabe para onde correr, eu já sabia que eu queria direito. Então, isso era algo que eu busquei quando passei no vestibular. Isso foi lá em 1998 para 99, isso, 1998. Então, eu sabia que eu queria muito aprender sobre as leis, de como funcionava, de como era um tribunal, aquela ideia do estudante do direito, aquela ideia de quem não conhece o direito. Eu diria que todas as pessoas deveriam fazer direito, não necessariamente advogar, porque advogar é um sacerdócio, mas que todas as pessoas deveriam fazer direito para conhecer a lei, para poder exigir os seus direitos, enfim. Então, eu acho muito bacana, assim, aqueles que fazem direito. Muitas pessoas já estão formadas, têm 2, 3 faculdades, né, doutora? E mesmo assim fazem direito para conhecimento da lei, para conhecimento pessoal, autoconhecimento, que eu acho que é muito bacana a gente falar daquilo que a gente sabe. E nós, advogados, então, além de conhecer, ainda aplicar, né, buscar diuturnamente a justiça. Então, isso faz muito sentido para mim. Perfeito, eu concordo plenamente que as pessoas deveriam, de fato, na verdade, minha opinião particular é que a gente já deveria aprender direito desde a escola primária, assim. Começaria com direito da criança e do adolescente, depois a gente avança para direito constitucional, consumidor e vai subindo, né? Mas
Isso é assunto para outro podcast aqui. E deixa eu lhe perguntar, quando a doutora começou na advocacia, como era o cenário da mulher advogada naquela época? Existe uma diferença de como era antes para como é agora, uma evolução ou não? Como a doutora vê essa alteração, assim? Então, como foi dito aqui no início da nossa conversa, eu advogo há mais de 20 anos. Eu já participo do sistema OAB desde 1996. E digo isso por quê? Porque eu fui casada com um advogado e, na época, ele já estava inserido no sistema OAB, politicamente falando. Então, eu comecei a participar de forma social e entender como que era a nossa instituição. E aí, ali, tinha os movimentos, mas, basicamente, mesmo de fora, eu via que tinham mais homens, sempre mais homens, e poucas mulheres. Naquela época eram bem poucas mulheres. Pois bem, eu me formei em 2003. 2003, isso, 2003. E dali para frente, aí fiz exame de ordem. Na época não era como agora, que a gente tem mais opções, inclusive fazer o exame de ordem antes de sair do curso de direito. Na minha época não podia, não tinha, não era assim. E aí o que que acontece? Eu passei na prova da ordem, fui pegar minha credencial, preferi pegar em São José, porque eu já estava, como falei, inserida no meio, já participava socialmente dos eventos, e eu comecei a participar do sistema. Quando eu comecei a participar, a gente não tinha ainda uma política nenhum tipo de política efetiva voltada para as mulheres. Tanto que em 2013 foi a primeira vez que eu fui conselheira e fui na subseção de São José, eu entrei pela cota de 30%. Perceba, 70%. E foi um Sim. grande avanço. E alcançava aquela cota porque era obrigado a ter, né? Tinha cota. Na verdade, como eu já estava nas comissões, foi meio que uma ascensão de trabalho e de reconhecimento da instituição e do nosso presidente na época, doutor Giovanni Mariotti. Doutora Herta já está aí trabalhando, já estava na Albeva Escola, já fazia o trabalho em todas as escolas, então estava ali inserida no meio Não, ambiente. a atuação da doutora, com certeza, né? Mas eu digo, essa proporção de 70-30, ela existia, compunha-se o conselho com 30% de mulheres, porque era obrigada a ter os 30%, senão Perfeito. permaneceria ainda uma proporção ainda maior masculina. Perfeito. Digo, eu fui alçada ao conselho pelo trabalho que eu já vinha desenvolvendo, mas a maioria é cota mesmo, importante, necessária. E aí houve essa evolução, a gente começou, na verdade, a cada entrega de credenciais, 10, 7 são mulheres, 3 são homens, essa é a nossa proporção. Então a gente já passou aí desses 50% faz tempo, tanto no estado de Santa Catarina como no nacional, são os mais de 750 mil mulheres advogadas. E lá na subseção de São José, especificamente, nessa época, em todos os lugares, não só no AB, no mundo político, o masculino predominava e as mulheres sempre foram exemplo de cota. Então, a gente participou de muitos movimentos de inserção da mulher neste meio, nos espaços de poder. Tivemos a nossa Conferência Nacional da Mulher Advogada no Ceará, e lá a gente aprovou o pedido, né, e a inserção no Conselho Federal da aprovação dos 50%, que é o que está vigorando até hoje, e faz muito sentido, está fazendo sentido cada vez mais, porque a gente está falando de legitimidade, está falando de representatividade, isso é muito importante na nossa instituição. Perfeito. Por falar nisso, houve algum momento ao longo da carreira da doutora, tenho certeza que houve, né? Quero saber qual, na verdade, que a doutora percebeu claramente que estava abrindo caminho para outras mulheres dentro da advocacia? A falar em abrir caminhos para as mulheres me enche o coração de alegria, porque ao longo de toda a minha vida, enfim, desde os tempos da escola, em todos os espaços que eu estive e estou até hoje, eu penso que uma andorinha só não faz verão e a gente precisa umas das outras e ninguém faz nada sozinho. Isso é muito real. Isso é, de fato, algo que todas as mulheres deveriam estar irmanadas. Nem todas estão, vamos ser honestas. Sim, infelizmente. Mas a maioria sim. Então,
A partir do momento que eu lutei, busquei, me posicionei para estar em algum espaço de poder, porque todos esses espaços, seja a comissão, seja onde você estiver, é de poder, é de destaque. Sempre foi pensando, onde eu estou, outras estarão. E assim sucessivamente. É uma questão lógica, a gente vai abrindo caminhos. Então, desde a comissão, vamos montar uma comissão. A OAB vai à escola, por exemplo, que foi a primeira. E quantas colegas irão nas escolas? Eu chamava as mulheres, vamos trabalhar juntas, vamos nos apoiar. Então, em todos os espaços que eu estive até hoje, e aí não sou eu que vou dar o depoimento, são as pessoas que estiveram comigo, eu sempre busquei e busco até hoje. Porque o espaço, inclusive, não pertence à Herta, não pertence à Bárbara, pertence à advocacia feminina. Perfeito. É isso? Então, se eu estou hoje representando com uma grande responsabilidade, a minha obrigação é incentivar que outras venham, porque esse lugar não pode ficar vago. Muito ao contrário, ele tem que ser aberto e ele tem que crescer. Essa é a ideia. E eu acho que vai além de abrir caminhos também, é de motivar, é de incentivar, de mostrar que é possível. E digo isso como um depoimento próprio mesmo, nunca tive a oportunidade de lhe falar isso, mas quando eu me tornei advogada, o direito não é a minha primeira graduação, minha primeira profissão, eu fui assistente social de origem, fui funcionária pública por 8 anos, e aí fui fazer direito para aprender e acabei migrando. Mas, como eu não tinha advogados na família, eu não fiz estágio, porque trabalhava na prefeitura naquela época, quando eu fui assumir, pegar minha credencial, a OAB era para mim uma instituição altamente imponente, quase que inacessível e muito masculina. Então, eu não conseguia me ver próxima ainda daquela realidade. E o que mais me aproximou e me encorajou foi quando a doutora assumiu a presidência da OAB de São José. E aquilo para mim foi, assim, a certeza de que eu estava fazendo as escolhas certas, que eu estava migrando para o caminho certo e de que sim, era possível. Então, queria que a doutora soubesse que, às vezes, a gente é uma inspiração silenciosa. As pessoas nem sempre falam, nem sempre compartilham, mas a gente tem um alcance que muitas vezes nem imagina, né? Nossa, doutora, que fala bacana, recebo com muito carinho, porque nós mulheres, a gente tem muito sentimento aflorado, assim, te digo que fico emocionada com o teu relato, porque realmente a gente não tem noção da extensão do que a gente faz, do que acontece, né, ao nosso redor, porque a gente faz as coisas com amor. Exato. A gente faz com amor. Estar na presidência da OAB de São José foi uma luta muito grande. Foi uma luta imensa. Eu não tenho como mensurar, porque eu participei de um primeiro pleito e eu perdi por 30... Perdi não, tive uma grande vitória política, uma derrota eleitoral, mas é uma grande vitória política. Foram poucos votos, foram 30 votos de diferença. E aí eu me preparo e com a ajuda de muitas mulheres aguerridas, mulheres que incentivaram e disseram, não, vamos novamente, vamos juntas. E colegas, homens, mulheres, obviamente, né? E aí a gente vai para um segundo pleito e consegue, então, êxito aí nesse momento. E eu exerci a presidência da OAB de São José, ainda no momento de pandemia, momento difícil, junto, na época, o presidente da OAB seccional, o Dr. Rafael Horn, um grande amigo, um grande irmão de ordem. E as pessoas ainda falam assim, doutora Bárbara, nossa, mas na pandemia foi muito fácil, porque na pandemia todo mundo estava em casa, não precisava administrar nada. Aí eu falei, eu sempre falo, foi na pandemia que todo o cenário mudou, foi na pandemia que a gente teve os maiores desafios, foi na pandemia que a OAB teve que as trincheiras, as últimas trincheiras para o advogado poder receber honorários, para a advogada poder ter acesso, o advogado poder ter acesso à justiça, o cliente no escritório, bom, enfim, o desenho, o cenário era de cenário de guerra, né? A gente não sabia o que ia acontecer e nós estávamos lá na presidência, então
muito, muito feliz, com muito amor, desempenhando o trabalho. Muitas vezes eu fiquei sozinha dentro da subseção o dia inteiro, fazia o colégio de presidente sozinha na subseção, porque o funcionário não podia, não tinha ninguém. Abria e fechava, desligava as luzes, ia para casa tarde da noite, mas fazendo tudo com muito amor. E isso tudo me traz muita alegria no coração em escutar um relato como o seu, porque a gente não sabe, a gente não vê, e é de uma generosidade imensa da tua parte falar isso, porque eu estou recebendo com muito carinho aqui, pode ter certeza. Acho que é reflexo do trabalho e do empenho que a doutora tem, do amor que tem, tanto pela profissão quanto pela política de ordem mesmo, né? Por todo o trabalho que faz. Como dito no início, faz de maneira gratuita, de maneira voluntária, mas para contribuir no avanço da nossa profissão. Então, é importante que saiba. E a gente sabe que já houveram diversos avanços, a gente trabalha por eles diariamente, mas sabe também que há muito a avançar. A gente não pode ignorar o fato de que a gente ainda está muito aquém do que a gente precisa alcançar. Na visão da doutora, quais são os principais desafios hoje enfrentados pela mulher na advocacia? Então, a gente tem vários cenários. Tem o cenário político, tem o cenário da mulher que é mãe, tem o cenário da mulher que não tem um escritório fixo, tem o cenário da mulher advogada que tem uma deficiência, tem o cenário da mulher advogada que é preta. Então, são várias lentes aqui para a gente poder analisar. No geral, né, buscando assim um viés institucional, eu vejo que a gente avançou bastante, mas nós precisamos ainda de mais espaços. E se a gente pensar que toda vez que uma mulher tiver que sentar, um homem vai ter que levantar, a gente vai ter aí tem que ter uma construção, um grande diálogo para que não venha se diminuir ao longo do tempo o interesse das mulheres para estar nos espaços de poder. Eu falo, por exemplo, em relação ao nosso famoso 5º constitucional, legítimo e é constitucional, ele é necessário. Quantas mulheres participam? Quantas mulheres participam? Nós somos mais da metade no estado de Santa Catarina. E quantas participam? 1, 2? O processo é difícil, óbvio, um processo que tem várias etapas. Porém, eu me questiono às vezes, o que falta? Eu me questiono, o que falta para a doutora Bárbara, para a doutora Herta, a doutora, enfim, todas as colegas que participam do sistema e que não estão no sistema, que a maioria está fora da bolha do sistema, a maioria está lá fora trabalhando na labuta todo dia, cumprindo o prazo. O que falta para essa mulher que tem competência, que tem estudo, que tem posicionamento, enfim, que tem todos os requisitos, tanto quanto o homem, para estar inserida, por exemplo, num espaço como esse? O que falta? Então, é um questionamento meu, porque eu busco, eu incentivo, eu falo para as minhas advogadas, porque é com amor, obviamente, Claro. né? As minhas colegas, para se inscreverem, para ir. E o que eu mais ouço aí, neste exemplo específico, Claro. é que o processo é muito difícil e tal, e outras nuances políticas que são difíceis de se alcançar. Mas eu falo, se você não der o primeiro passo, e não abrir caminho, as outras vão também ficar estagnadas. Então, alguém Sim. tem que dar o primeiro passo. Alguns já deram. Temos aí o exemplo, o último agora, da Fernanda Cel, uma grande amiga, uma grande colega, nossa ex-diretora da Escola Superior de Sim. Advocacia, que está lá no Tribunal de Justiça, nos representando como a gente esperava, e assim, ela está fazendo com muito carinho também. Então, as mulheres estarem nos espaços de poder é um desafio muito grande, é muito difícil, porque primeiro ela vai priorizar o filho, a casa, tudo que ela tem que dar conta e ainda pensar, mas se eu estiver na OAB, eu também não vou ter tempo para os meus prazos. E aí, doutora Herta, como é que tu faz para estar lá e cá? Como é que tu faz? Como é que tu consegue? E aí eu falo, a gente tem que ter uma agenda muito regrada, uma vida muito regrada e eleger, né, prioridades. Mas a gente ainda precisa, por conta de todas essas responsabilidades que vão além da nossa profissão, de casa, de filho, de família, parece que a gente precisa estar o tempo todo
provando a nossa competência, a nossa capacidade, provando que a gente está ali porque mereceu estar e não porque foi favorecida por alguém. A doutora visualiza isso acontecendo muito ainda? Ainda existe sim, não por parte de todos os homens, mas de alguns sim, porque a forma como você se posiciona, o que você faz na sua vida particular, o que está acontecendo, tudo isso é colocado numa balança. Tudo. Onde a mulher está, com quem ela está, inclusive, eu vou falar algo polêmico, mas que eu já ouvi, isso eu já ouvi em cantos aí, pelos alguns corredores fora, inclusive. A mulher estar casada ou não. Sim. E isso faz parte do patriarcado. Isso faz parte da cultura. E é uma cultura que nós mulheres, também temos a fala. Muitas colegas nossas Reproduzimos. trazemos das nossas famílias, das nossas origens, das nossas raízes, essa fala. E outra, nós, como foi falado no podcast ontem também, nós educamos homens. Você tem um filho, falou que tem um filho, homem. Você é responsável pela forma como você cria o seu filho, porque ele vai tratar uma mulher ou alguém com quem ele queira ter um relacionamento amanhã. Exato. Eu falo muito disso também, que grande parte da reprodução desse patriarcado, de algumas perspectivas machistas, são também nossa responsabilidade, porque historicamente o filho é da mãe, é criado pela mãe, é cuidado pela mãe, e como que a gente ainda continua permitindo que os nossos filhos sejam educados sobre essa perspectiva? Então a gente tem também a nossa parcela de responsabilidade e precisa assumir essa parcela, né? Mas aqui acho que cabe um parênteses, porque a gente fala tanto de espaços da mulher, e é importante muitas vezes num universo político como o que a gente está incluso, escolher quem está nos representando. E digo isso por conta do meu diretor na ESA, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, Dr. Ezair Meurer tem uma forma de trabalho que eu admiro muito por conta disso, por valorizar a profissional, independente do fato de ser casada ou solteira, de ter filho ou de não ter, de ser homem ou de ser mulher. E acho que quanto mais a gente consegue ocupar espaços com pessoas que tenham essa visão, maior a nossa capacidade também de crescendo profissionalmente. Diga-se, a gente tem vários colegas e que bom, graças a Deus, Claro. que bom. A gente tem vários colegas que têm essa lente. Nosso presidente Juliano Mandelli é um grande exemplo disso. Dr. Juliano Mandelli, ele, desde a época de Caixa, genuinamente, e um coração enorme que ele tem, também é co-presidente. Então, e agora também me convidando para a Comissão da Mulher Advogada, enfim, ele sempre trabalhou e se posicionou pelo grande líder que ele é da nossa advocacia catarinense, como presidente lá na Caixa, como presidente aqui da OAB, tratando todos com igualdade. E isso é o que faz ele ser a pessoa que ele é, respeitada enquanto ordem. É um dos exemplos que eu trago, né? Dr. Rafael Horn também, que é outro irmão de ordem, é um colega extremamente aberto, é um colega que está sempre buscando e incentivando mulheres a estarem nos espaços de poder. Não são todos, mas são dois exemplos que eu trago aqui, mas são colegas que olham para as mulheres, como você muito bem falou, pela competência, por ver como você pode desempenhar esse papel, como você, vamos à frente e incentivam, isso que é o mais legal, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, vamos trabalhar em prol da nossa instituição e para a instituição. Então isso é muito bacana. Perfeito. E sobre ocupar espaços de decisão dentro da advocacia, espaços institucionais como o que a gente ocupa, tem um peso muito grande também por conta da representatividade, porque se ocupamos espaços como esse e não
demonstramos capacidade, competência, isso também, ao invés de abrir caminhos, fecha caminho para outras mulheres. Então, a gente precisa sempre ter um olhar muito apurado para essa representatividade também, não? A gente precisa, mas como nós temos poucas, nós não temos muitas, nós precisamos de mais mulheres. Nós precisamos de mais mulheres. E essas que estão, é aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. Não retroage, não ande para trás, vá para frente. Assumir uma comissão, faça o teu melhor. É o teu nome que está ali, tu está representando a classe, tu não está sozinha. E eu fico muito séria quando eu falo isso, porque a responsabilidade recai sobre os ombros, realmente. E ela te obriga a pensar em fazer mais. Quem quer fazer, doutora Bárbara, faz. Exato. Essa é a verdade. Quem quer fazer, faz. Você pode dar para uma pessoa um cargo e ela passar a gestão inteira estagnada. Ok, aí é dela, do presidente, enfim. Mas tem pessoas que tu entrega um cargo e ela faz daquela, como se diz, do limão uma limonada, tem algo assim, Sim. né? E ela faz, e ele faz, porque são pessoas que têm propósito, que quando entram numa função, buscam olhar lá na frente e não para trás pelo retrovisor, entende? Então isso é muito bacana, e a gente sabe que essa responsabilidade que recai, ela reflete sim no feminino, porque vamos voltar um pouquinho aqui na questão cultural. Se acontece, é real isso. É real isso. Meu entendimento, estou colocando aqui posto como a minha forma de ver, né? Respeitando todas as outras. Mas se uma mulher erra, é porque foi uma mulher. Sim. Se um LGBT erra, é porque é um LGBT. Se um preto erra, é porque é um preto. Se um deficiente, é porque tinha uma deficiência. Vai buscar, de alguma forma, focar na questão para poder diminuir aquilo que aconteceu e não, fulano fez, pois é, vamos, como que a gente pode resolver isso? Então, assim, uma lente aqui que eu estou trazendo num geral, não de todos os setores, de todos os homens, mas isso acontece sim, sem sombra de dúvida. E o que a gente ainda precisa mudar, precisa avançar na advocacia para que esse seja um ambiente mais equilibrado, mais inclusivo para as mulheres? Então, que as mulheres venham participar, que em algum momento as mulheres entendam o poder que elas possuem, o poder que elas têm nas suas mãos, que seria o de fala, o de tribuna, o de ter voz e vez, mas a OAB e todas as instituições não vai trazer ninguém amarrado. É um convite, é um espaço aberto, a OAB é aberta, as comissões são abertas, a ESA é aberta, a Caixa a nossa instituição está de portas abertas. Quem quer trabalhar, vem trabalhar. Então, você advogada, jovem advogada, que quer participar de uma comissão, que quer estar inserida no sistema, que quer aprender como estar nos cargos de liderança e como lá trabalhar e como lá crescer, venha participar, venha conhecer, se coloque à disposição, trabalhe, se doe, porque eu vou dizer, não é só vir aqui para tirar foto. Daqui um pouco nós vamos ter uma arte com a nossa foto, certo? Mas nós estamos aqui nos dedicando para o sistema. Nós estamos aqui nos dedicando para a advocacia. Então, quando as pessoas vêm com esse ímpeto, pensando nisso e crescendo, as mulheres vão ter mais espaço e vão ocupar e vão chegar onde elas quiserem. E digo mais, a frase que eu até publiquei, repostei esses dias é: se ninguém te chamar para a mesa, para sentar junto à mesa, pega a tua cadeira e vem. Simples assim. Perfeito. Mas não só em espaços institucionais, eu acredito que seja uma questão ainda um pouco cultural vinculada à profissão, porque se a gente vai hoje no Tribunal de Justiça, por exemplo, fazer sustentação oral, a gente percebe que a maior parte dos advogados que estão lá sustentando são homens ainda, principalmente em câmaras de direito empresarial, comercial, né, de uma área que tem um maior poder aquisitivo. Você vê poucas mulheres à frente da tribuna representando os seus clientes. Aí é uma questão mais profunda, não sei dizer, por exemplo, se elas
optam por não ir fazer a sustentação oral, né, se há uma estratégia processual, ou porque efetivamente são em menor número representando esse tipo de clientes, mas eu percebo isso não só no espaço institucional, mas na própria atuação profissional, a diferença que existe em espaços ocupados por homens e mulheres. A doutora percebe isso também, não? Percebo, e é um fenômeno que é inexplicável. Porque se você tem competência, se você estudou o processo, se você conhece dos fatos, se você conhece do direito, você tem plenas condições de ir lá expor e fazer a sua sustentação oral. Eu até, pegando um gancho nessa tua fala, uma coisa que eu queria muito fazer aqui na comissão, e a gente vai fazer parcerias e trazer para as mulheres advogadas, no intuito de incentivá-las a estar mais presente nos tribunais. Tem mulheres. Aí eu viajo o Brasil, estou em Brasília no Conselho Federal, estou na UNA, e eu conheço grandes criminalistas, mulheres assim que tu senta e para ouvir, porque elas são incríveis. E elas não vão falar nada mais diferente do que um homem quando estiver na tribuna. E aqui a gente está fazendo esse paralelo, porque, claro, nós temos colegas que também sustentam maravilhosamente bem, e eu conheço grandes colegas advogados aí pelo Brasil afora, mas a gente precisa trazer aí, inclusive, para o meio da comissão, por exemplo, cursos de oratória, mas oratória na prática mesmo, na prática, porque isso vai incentivar as mulheres a entender que a tribuna é um espaço dela, e que fazer uma sustentação oral faz diferença, sim. Faz diferença, sim. Então, eu percebo, sim, que é um ambiente predominantemente masculino. São poucas as colegas que a gente vê fazendo sustentação oral nos tribunais, enfim, nos tribunais em geral. Mas a gente tem que trazer aí para as mulheres esse incentivo de você pode estar lá sim, você pode sustentar sim, e deve, eu diria. Você deve, porque é praticando que a gente vai melhorando cada vez mais. Eu fico muito feliz quando vejo uma colega aí na tribuna, ou no júri, por exemplo, Claro. fazendo um júri. Nós temos várias colegas de Santa Catarina que fazem júri, e isso é muito bacana, sabe? Ver a mulher lá, advogada, na frente, fazendo o trabalho dela, desempenhando o trabalho dela com muita competência que ela tem. E a Comissão da Mulher Advogada, ela tem um papel fundamental nesse processo. Hoje, quais são as principais pautas e iniciativas que vêm sendo desenvolvidas? Então, a própria OAB já busca, por meio das comissões, a qualificação profissional. Qualificação, nós temos hoje 116, acho que está indo para 118 comissões na nossa seccional. A nossa Escola Superior da Advocacia traz inúmeros cursos de qualificação profissional. O que a Comissão da Mulher Advogada busca hoje são trazer para as advogadas as pautas positivas. Nós temos aí, estamos buscando fazer um levantamento, uma radiografia da advocacia feminina catarinense. Nós também temos os espaços aqui de fala, que é o nosso podcast, para que as advogadas possam vir e se posicionar e falar sobre os temas da abrangência do seu conhecimento. E a gente vai trazer cursos também voltado para a oratória, que é uma forma de incentivo. Busca estar alinhada com a Comissão Nacional da Mulher Advogada, que está trazendo aí, por exemplo, recomendações como julgamento com perspectiva de gênero, vai trazer, né, recomendações como paridade nos tribunais de ética, enfim, é uma série de ações que busca, como previsto na nossa legislação federal, a valorização. A gente tem um plano de valorização da mulher advogada instituído e posto lá no Conselho Federal. Então, a gente busca, com base nessas diretrizes, fazer com que a mulher se qualifique, se destaque, venha ocupar os espaços dela de poder, que a gente falou tanto até agora, que é tão importante, né, e que ela possa ter também aí o conhecimento e a defesa pela nossa instituição enquanto advogada durante o exercício profissional, que são as suas prerrogativas. Certo. Já nos encaminhando aqui para o final, Herta, passa tão rápido o tempo, Muito né? rápido. Deixa eu te perguntar, qual seria a mensagem que a doutora deixaria hoje para as jovens advogadas que estão entrando
no universo da advocacia e que às vezes se sentem inseguras, que não têm certeza da sua posição, da sua capacidade. O que a doutora diria para elas hoje? Essa pergunta já é feita para mim faz um bom tempo já. Ao passar dos anos, eu vou reformulando, eu vou repensando, mas eu chego sempre à mesma conclusão. Não existe uma fórmula, e vai da pessoa, ela escolheu fazer direito e ela está inserida no meio que é difícil, no meio que ainda é masculino, predominantemente, no meio que ela vai ter que, pelo ímpeto próprio, como sacerdócio, assim, ela vai ter que entender que a nossa advocacia é um sacerdócio, é uma dificuldade todos os dias. Cada cliente é um cliente. Entender que o colega advogado não é adverso. Agir com muita ética profissional. Buscar sempre se qualificar. Quem não se qualifica fica para trás. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. E vai passar. E vai dar tudo certo. Porque se deu certo para uns, vai dar certo para você também. O direito, ele só não vai socorrer a quem dorme. Então estude, se qualifique, busque o seu autoconhecimento, a sua graduação e se posicione como mulher. E tenha na Comissão da Mulher Advogada aqui uma parceiraça, essa que vos fala está aqui à disposição para te abraçar, para te acolher, para te escutar e para, de alguma forma, caminhar com você onde você precisar. E isso vai além da OAB. Isso é ser realmente colega advogada, é ser parceira, é ser alguém que divide aí as ações, as dificuldades do dia a dia. Então, não desista, procure a instituição, procure alguém para te orientar e siga o seu caminho, sempre altiva, sempre sabendo que amanhã é um novo dia e que um dia uma causa você perde, mas outro dia você vai ganhar uma grande causa e isso vai te trazer um orgulho imenso. E faça parte da Comissão da Mulher Advogada. Com certeza, que o convite está aberto a todas. A Comissão da Mulher Advogada tem aí a abertura para inscrição em aberto, né? Então, a gente está sempre esperando que as colegas venham participar. E mais que isso, não é o participar por participar. Não é só para ter um nome. É trazer as ideias, é trazer as sugestões. E é trazer as críticas no sentido de por que não é feito isso, por que a gente não pode fazer isso. Então, essa construção, ela é importante, doutora Bárbara, a partir do momento que as mulheres venham participar. E nós ativamente. Ativamente. Nós temos mais de 26 mil, 27 mil advogadas atuantes no estado de Santa Catarina. E onde você está? Então, para que tenhamos mais espaços para que as suas dificuldades sejam sanadas a partir de projetos de lei, a partir de normas internas, a partir de mais espaços para você, para sua colega, para sua filha, para suas amigas, para suas irmãs que são advogadas, venham participar da Comissão da Mulher Advogada, venham trazer as suas contribuições, serão todas muito bem-vindas, o espaço é nosso. Ninguém é dono de nada, o espaço é nosso. E eu vou ter o maior carinho em receber e poder contar com o apoio de todos vocês. Inclusive, doutora Bárbara, dia 19 agora a gente tem um evento aqui, né? Sei que vai ficar registrado aqui no podcast. E dias 10 e 11 de setembro, nós vamos ter o maior evento da advocacia catarinense aqui na nossa seccional. Todas estão convidadas, que é a nossa Conferência Estadual da Mulher Advogada. Então, quero ver, assim, todas as nossas colegas irmanadas aqui nesse movimento tão importante que vai falar sobre empreendedorismo, pautas positivas, inovação, tecnologia, ChatGPT, muita coisa boa aí que vai impactar no dia a dia da mulher advogada, vai fazer diferença. Sensacional! Herta, quero te agradecer, é sempre um prazer enorme poder estar na tua presença, aprender um pouquinho com todo o teu conhecimento, toda a tua trajetória. Foi uma honra te ter aqui conosco no podcast da ESA. A alegria é toda minha, é uma honra estar aqui. Você é uma pessoa que inspira muitas pessoas também, a tua forma de agir, de se posicionar como advogada que és, grande advogada que és, está desempenhando esse trabalho brilhante aqui, maravilhosa, é uma jornalista, eu diria, de escola, que faz aqui a condução
perfeito, eu vou aprender, tô aprendendo contigo hoje que está aqui, ó, sem folha, sem papel, sem nada, com essas novas tecnologias. Então, parabéns, e que venham muitos outros aqui, espaços para as mulheres, para os homens, para toda a nossa advocacia catarinense, porque esse espaço é nosso, é um espaço de troca muito importante. Agradecer o presidente Ezair também, maravilhoso, parceiraço, e que a gente tenha muito sucesso nessa nossa caminhada oabiana, juntas e irmanadas, como falei no início. Muito obrigada mais uma vez. Que assim seja, obrigada também. Encerramos, então, esse episódio com a certeza de que falar sobre a presença da mulher na advocacia é falar sobre transformação, representatividade e construção coletiva. A trajetória da doutora Herta mostra que ocupar espaços exige coragem, mas também compromisso com as gerações que vêm depois. Que esse episódio, especialmente nesse mês da mulher, sirva como reflexão e também como inspiração para todas as advogadas que constroem diariamente a advocacia catarinense. Doutora Herta, muito obrigada mais uma vez por compartilhar conosco sua experiência, sua visão e sua história. E a você que nos acompanha, continue seguindo a ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!